Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Nesse momento eu gostaria que vocês fossem separando aí os dízimos e as ofertas, quem trouxe. E enquanto vocês vão separando, eu vou dar aqui alguns recadinhos, rapidamente, né? Hoje, dia 31 de março, última quinta-feira de março, né? Última quinta-feira do mês de março. Nessas últimas quintas-feiras, nós aprendemos com as parábolas do Evangelho de Lucas. Todas as quintas-feiras, nós tivemos ministrações por grandes mulheres aqui da nossa igreja, que tem sido uma bênção, né? Tivemos ministrações pela Edna, pela pastora Terezinha, pela Cláudia Martins, Sandra Novaes, Erli Rosa. E no último domingo nós tivemos o privilégio de ouvir uma palavra, né? Um testemunho de fé com a pastora Benny Jackson, que foi uma bênção. E gostaria também de lembrar que no próximo domingo agora nós teremos a ceia do Senhor, né? Que ninguém fique de fora, que todos possam participar. Amém? Vamos estar então agora orando, consagrando os dízimos e as nossas ofertas. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós consagramos os dízimos e as ofertas, Senhor, no teu altar nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, derrama das tuas bênçãos sobre cada um que aqui, Senhor, colocar diante do teu altar, Senhor, que não venha faltar nada na casa dos meus irmãos. Abençoa cada um, Senhor. Aqueles que não trouxeram, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem trazer aqui os dízimos e as ofertas, quem tiver trago. Amém. Graças a Deus. E eu gostaria de estar passando agora a palavra para a nossa querida irmã Edna, que vai estar encerrando essa última quinta-feira. Amém? Vamos receber a serva do Senhor aqui com palmas. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor novamente, né, irmãs? E eu fico muito feliz de subir aqui e ver esses rostinhos tão maravilhosos, escolhidas de Deus, povo amado, separado, sal da terra, sal do Parque São Rafael, né, que está aqui dando sabor para este lugar, tirando tudo aquilo que é ruim neste lugar, né? Nós estamos aqui para isso, amém? E é uma honra estar aqui novamente. Nós vamos encerrar esse mês aí. Foi um mês que nós fomos muito agraciados por Deus, todos nós, né? Onde nós tivemos aí um mês diferente. Foi um mês realmente para trazer as mulheres para estar ministrando. Eu creio que muitas vieram aqui, mas Deus tem muito para nos acrescentar com a vida de cada uma. E foi um mês, para mim foi pouco, eu gostaria que fosse muito mais. Depois a gente vai ter oportunidade de continuar, mas eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, da nossa igreja, que dá essa oportunidade, que dá essa voz, né? Entende a importância da mulher, entende que a mulher é uma filha amada e que pode ser usada nas mãos de Deus como instrumento para a glória dele, amém? Tem igrejas que ainda não dão essa liberdade, esse espaço para as mulheres. E nós louvamos a Deus, porque aqui há liberdade, aqui o Espírito Santo está agindo e onde há a presença de Deus há liberdade, amém? Então fique livre nessa noite para adorar,
para se desmanchar na presença de Deus, para falar com o Pai, porque nós não saímos de casa à toa. Eu creio que todas nós saímos de casa com um propósito e muito intencionais, sabemos por que estamos aqui. Amém? Eu quero nessa noite, até aproveitando um gancho do que a Silvana falou, né? No domingo, quantos estiveram aqui no domingo assistindo a ministração da pastora Benedicts? Foi uma bênção. Quem não esteve presente, nós disponibilizamos no canal, porém com alguns cortes, porque a ministração foi bastante extensa, teve ministração de louvor, então nós colocamos lá os melhores momentos para que aqueles que não puderam assistir, que não puderam estar aqui presente, também prestigiem e recebam de Deus o que ela trouxe para nós. E foi uma ministração de fé, uma ministração de cura, que eu acredito que falou com todos nós. E em meio à ministração dela, eu senti muita presença de Deus, não apenas na vida dela, mas na vida do pastor Eliezer, esposo dela, um grande homem de Deus, que, ao meu ver, muito obrigada, Silvana, que, ao meu ver, teve um papel fundamental naquele processo que a pastora Benedicts passou. E é isso que eu quero ministrar e só acrescentar um pouquinho para nós. Eu creio que Deus tem muito a nos ensinar, através de tudo que foi falado, mas eu quero destacar esse trecho. Deixa eu me conectar aqui, só um minuto. Glória a Deus, aleluia. Tá certinho aí? Dá para ver direitinho? Não estou atrapalhando. Então tá bom, obrigada. Então, irmãs, o que eu queria acrescentar aqui nessa noite, que eu creio que Deus tem algo para nos ensinar. Através da vida do pastor Eliezer, ele me ensinou, e é algo que eu creio que Deus quer falar conosco. Ele foi um homem de muita fé, nós vimos a sua confiança em Deus. Mas em determinado momento do testemunho da pastora Benedicts, ele fala, né, que em meio àquele quadro, quando ele viu aquela situação, quando ele viu o que estava se formando ali, diante dos seus olhos, diante daquele diagnóstico médico, ele teve uma atitude, além da fé, ele foi para a palavra. E ele, o que ele falou aqui para a gente? Quando ele viu que tudo estava acontecendo, ele foi até o apóstolo. E o apóstolo acionou toda a igreja, e toda a igreja se levantou em oração. E aqui tem um segredo muito grande, que é algo que eu creio que é espiritual, e o Senhor quer nos ensinar. A palavra de Deus fala lá em Tiago 5:14, que se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Quando ele entra em contato com o apóstolo, eu creio, também intencional, não foi à toa, não foi simplesmente uma oração para falar assim, deixa eu contar para o pastor, deixa eu contar para o apóstolo o que está acontecendo. Não, tinha um segredo espiritual aí. Ele sabia que através dessa atitude, o apóstolo, o presbítero, o pastor, iria acionar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor se levantaria para interceder sobre a vida da pastora Benedicts. Amém? E aí, a palavra intercessão, que eu até comentei com as irmãs no sábado, a palavra intercessão significa entre, e sessão, duas partes. Então, a intercessão é você se colocar entre duas partes. E aqui nós vemos nós, entre Deus, intercedendo por alguém. E olha que segredo. Olha que segredo. Você se levantar para interceder por alguém, que eu creio, ele mesmo falou, e ela também falou, que ouviu a voz de Deus: estou te levando de volta pela vida do seu marido. Estava ali intercedendo por ela, e toda uma igreja, não a igreja física, mas a igreja do Senhor, porque tinha gente lá orando por ela, mas tinha gente aqui orando por ela, tinha irmãs aqui intercedendo pela vida dela. E olha o poder da igreja,
Olha o poder da intercessão, que muitas vezes passa desapercebido entre nós. Quantas vezes a gente, ou por vergonha, ou por, sei lá, não vou dizer orgulho, mas a gente se fecha em algumas situações e fala, nem vou comentar, nem vou falar, nem vou pedir oração. Eu já agi assim, falo por mim, tá, irmãs? Não quero expor ninguém. E é um erro. É um erro que a palavra de Deus fala que se há alguém entre vós doente, você tem sim que chamar. Você tem sim que pedir essa intercessão da igreja. A igreja de Jesus na terra tem um poder, irmãs. Tem um poder sobrenatural. E duas coisas me chamam a atenção, porque ao mesmo tempo que ele me leva para esse segredo da intercessão, de interceder, de chamar um presbítero ali e através da vida dele ele interceder, colocar toda a igreja para estar orando por ela, nós também, ao mesmo tempo, Deus fala comigo sobre uma outra importância, porque quando Pedro estava preso, toda a igreja orava fervorosamente por ele. Algumas traduções falam intensamente, orava com fervor. E eu imagino assim, na nossa mente fértil, né? A gente imagina as irmãs, os irmãos orando, vigílias, campanhas, unidos em oração pela vida dele, para que ele fosse solto. E quantas situações das nossas vidas estão presas? Quantas prisões ainda existem em nós e a gente nem sempre se coloca para orar, para interceder em favor de alguém. Aos sábados nós temos aqui as reuniões, as mulheres têm se levantado para orar e tem sido uma bênção. Às terças-feiras, toda a igreja está convocada também, tanto às terças quanto aos sábados, para quem não pode vir durante a semana, mas ao sábado, às 8 horas, nós estamos aqui intercedendo, porque entendemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e que nós podemos sim interceder por causas que aparentemente são impossíveis aos olhos humanos, mas quando eu me coloco entre duas partes, entre os homens e Deus, eu alcanço o favor, a graça do Pai. Amém? Eu creio. E ao mesmo tempo, enquanto eu meditava sobre isso, Deus também falava, Edna, existe um outro segredo, além da importância da igreja, de chamar os presbíteros e orar. A importância de congregar. Porque a igreja ela é igreja quando ela está reunida. Eu posso falar assim, eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Mas quando nós estamos reunidos. Porque como corpo de Cristo, nós aprendemos assim, nós somos o corpo de Cristo. Mas uma mão não é o corpo. Uma perna não é o corpo. Uma mão é um membro do corpo. Eu sou membro deste corpo. A Silvana é membro deste corpo. E quando nós estamos reunidas, sim, nós somos igreja. E aí há o poder. E aí o Senhor está junto. E aí o Senhor opera. E aí há um segredo espiritual que talvez eu não consiga explicar. É espiritual. Mas o poder da igreja que ora, poder da igreja reunida, intercedendo, se colocando na presença, quebrando cadeias, intercedendo por almas, por vidas, esse é o poder que opera através da igreja. A igreja é um farol para a sociedade, irmãos. Muitos já desvalorizam a igreja, até com a expansão dos cultos online, da internet, que eu sou super a favor, eu trabalho com este meio, sou da área de tecnologia, mas há coisas que pela internet eu não sinto, eu não vivo, não tenho o toque de alguém orando por mim, não tenho a presença tão gostosa que a gente tem aqui em meio ao culto. Então, a palavra de Deus fala em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Estar no culto também é um cumprimento do que o Senhor nos ordenou. Amém? Quando nós nos reunimos, nós congregamos. E a palavra de Deus fala, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Então, é um segredo. Pegou quem quis, né?
Tem gente que realmente não valoriza, amém, glória a Deus. Mas há um segredo aqui, irmãos. Assim como eu sempre falo que há um segredo no dízimo, há um segredo no dízimo. Como pode 90 ser maior que 100? Não é um segredo? Há um segredo espiritual. A gente não vai conseguir explicar. Mas há um poder, há uma unção que opera aqui, que através do culto online não vai operar. Você vai sentir a presença de Deus? Vai. Você vai orar? Vai. No seu quarto você vai orar? Vai. Mas o poder da unidade do corpo de Cristo é muito forte. É muito forte. E o pastor Eliezer me ensinou aqui, através daquele testemunho, quando ele fala que toda a igreja estava orando por ela. E quando eu me encontrei com ela, eu falei, nós também estávamos orando por você. Meu irmão orava por você. A minha sobrinha, de 4 anos, orava pela Benedex. O Heitor orava pela Benedex e ela nem sabia. A igreja, quando eu falei, irmãs, a Benedex vem aqui, a Erli vibrou, a Sandra, a Claudinha, todas vibraram porque nós acompanhamos, irmãos, e nós oramos, né? Então é o poder da igreja de Jesus reunida, orando e intercedendo. E nós temos o privilégio de não apenas o espaço físico, porque a igreja não é um templo, nós sabemos. A igreja não é só isso, né? A igreja somos nós quando estamos reunidos. A Edna sozinha na igreja não. Mas quando eu me reúno com a Tati, com a Nete, com a irmã Amélia, aí eu sou igreja. Amém? Eu preciso dessa unidade na minha vida. E quando eu não estou reunida com os meus irmãos, falta algo. Quando eu não tenho o abraço da Margarete, falta algo. É o poder da unidade. E nós precisamos aprender isso. Eu creio que o Senhor quer falar conosco para uma chamada mesmo. Se você também está em casa e às vezes está perdido, né? Falar, eu não estou indo na igreja, não me sinto mais à vontade. Saiba que aqui existe uma unção, existe um mover sobrenatural, sim, que nós não sabemos explicar, mas a palavra de Deus fala, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Então, por isso, assim como o pastor Eliezer foi obediente e cumpriu com uma ordenança, né? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Nós queremos ser obedientes também e falar assim, não deixo de congregar. Eu não vou deixar de congregar, porque aqui eu encontro, além da presença de Deus, a comunhão com os meus irmãos. E há um poder tremendo nisso, irmãos. Porque a palavra também fala, né? Que onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Então você saiu da sua casa hoje, você já não vai voltar do jeito que você saiu, amém? A bênção do Senhor está ordenada sobre nós nessa noite. Eu tenho a plena convicção disso, porque o poder de Deus me garante isso, a palavra de Deus me garante isso. Então é nesse clima de comunhão, de gratidão por tudo que Ele fez, por esse ensinamento que fica enraizado nos nossos corações. É algo bem simples que eu queria passar. E eu peço a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite, que através até dessa metáfora, né, de que nós somos essa associação de Jesus nós somos os membros, né, do corpo, essa metáfora que é feita do povo de Deus com o corpo, é algo para ilustrar, mas que nós não nos esqueçamos da importância de estarmos reunidos. Porque cada um aqui tem a sua importância. Não foi à toa que o Senhor nos reuniu neste lugar. Eu poderia estar em qualquer outro estado, qualquer outro lugar, eu nem era daqui. Minha irmã também, muitas aqui nem são daqui. Nós poderíamos estar em outro lugar. Mas o Senhor nos reuniu neste lugar. Foi aqui que nós o conhecemos. Foi aqui que nós tivemos experiências com Ele, de cura, experiências, milagres aconteceram aqui. Eu fui curada de úlcera, eu tinha 2 úlceras, saía sangue da minha boca. E eu fui curada aqui, neste lugar. A minha vida financeira estava destruída, todos aqui sabem. E o Senhor achou por bem, pela graça dEle, me prosperar, para que eu pudesse ajudar a outros, para que eu pudesse financiar os estudos dos meus filhos, para que eu pudesse financiar uma casa
para que eu pudesse ajudar na comunidade, ajudar na obra de Deus, através do meu dízimo, da minha oferta. Então este foi o lugar que o Senhor separou para a minha vida. Assim como foi o lugar que o Senhor separou para o Meire, que está aqui, para a Claudinha, para minhas irmãs que estão aqui há tantos anos. E nós não vamos deixar de congregar, amém? Domingo tem ceia do Senhor, nós estaremos aqui. No sábado nós teremos reunião de oração. Se há alguém enfermo entre nós, então venha, nós vamos orar e nós vamos nos colocar nessa posição de intercessão, né, Silvana Souza, Silvana Andrade, Eli, nessa posição de intercessão, que é estar entre as duas partes, entre os homens e Deus, intercedendo por alguém. E nós alcançaremos favor, a misericórdia de Deus, como temos ouvido grandes testemunhos aqui sempre. Se você está passando por uma situação como Pedro estava naquela prisão e a igreja inteira orava intercedendo por ele e ele foi liberto, eu creio que o Senhor tem áreas das nossas vidas que ainda existem prisões. Nós estamos caminhando no Evangelho, estamos caminhando com Jesus e ainda não estamos 100%. Não chegamos ainda no nível que Ele quer nos colocar. Então, ainda existem áreas na minha vida, com algumas prisões, com algumas coisas que não foram bem resolvidas, mas eu creio que através da oração o Senhor pode e quer me libertar, me curar, tirar algumas amarras que ainda impedem de avançar em algumas áreas da minha vida. Se você passa por isso nessa noite, eu quero que você tenha essa convicção no seu coração, que o Senhor, através do poder da oração, da igreja que ora, fez isso na vida de Pedro, enquanto eles oravam fervorosamente, e nós vamos levantar um clamor aqui nesta noite. Nós fomos muito abençoadas aqui, através da vida de grandes mulheres, como a Silvana falou, e eu quero chamá-las aqui, mulheres que ministraram, porque eu creio que há uma unção toda especial sobre a vida delas. E nessa noite nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor com os que estão aqui. Infelizmente você que está em casa talvez não participe desse momento tão gostoso, porque não dá para captar tudo. Mas eu quero chamar Eli Rosa, Sandra Novaes, Cláudia Martins. Nós vamos orar pela igreja. E eu quero que vocês recebam essas mulheres com honra, com palmas, porque elas se prepararam, glória a Deus, elas se prepararam, e muitas vezes quem está sentado para receber não tem nem essa ideia, né, da responsabilidade que é. Todas as vezes que eu falei com cada uma delas, se aí está precisando de alguma coisa, eu só preciso de oração. Então, elas oraram, elas se prepararam, elas meditaram, subiram aqui com temor para trazer algo de Deus para a igreja. É uma pena que nem toda a igreja pôde receber, mas eu quero honrar a vida delas e louvar pela vida delas, por esse cuidado com a palavra, cuidado em ser fiel às Escrituras, porque há uma responsabilidade muito grande. E nós vamos orar por toda a igreja, vamos orar. Vocês querem dar uma palavra? Eli, por favor. Boa noite, irmãs. Eu só vou ler um texto aqui de um livro que eu estou lendo, né, para a gente ver a concordância do Espírito Santo na nossa vida, né. Eu já tinha, claro, vou ler esse trecho no sábado, né, mas eu vou ler hoje porque é demais, o Espírito Santo é lindo, né. Aprender sobre oração nunca é demais, não é? Então prepare-se para orar. Porque a vida é simplesmente impossível de outra forma. A sua, a minha, a de todo mundo. Nós simplesmente não podemos nos dar o luxo de abrir mão da oração. Não se quisermos que as coisas mudem. Não se quisermos ser livres do que quer que esteja nos pressionando e perturbando. Não se quisermos que nossos corações sejam íntegros e prósperos, estáveis e equilibrados, diferentes. Não se quisermos chegar ao nosso destino e sentir as promessas de Deus. Não se quisermos que o nosso marido e filhos vivam o que Deus os chamou para fazer, ser e se tornarem. Não se quisermos o muro da proteção de Deus ao nosso redor.
não se quisermos carregar a marca inconfundível do seu favor sobre nós. Não se quisermos que o diabo e os seus planos voltem para o inferno, que é de onde vieram. Amém? Para a gente ver a concordância do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Que ele trouxe essa palavra para a minha vida e trouxe essa palavra para a nossa vida hoje. Amém? E nós não falamos. Não tivemos tempo de falar, não conversamos, foi algo realmente sem combinar. Mas para vocês verem, onde há a presença do Espírito Santo, há a liberdade, então ele age em meio à igreja, amém? Porque nós não somos isoladas, né? Eu sou uma mãozinha, mas Erli é o outro bracinho que está ali e juntas, né, unidas nesse propósito, nesse poder, nós somos igreja, amém? Sandrinha? A paz, igreja, igual a Edna estava falando de oração. E no dia que o pastor, o esposo da Bea disse, eu falei até para o Ederson, assim, ele viu a minha pregação, porque ele disse lá, né, que ele pedia na palavra, ele orava na palavra, e eu falei, a gente tem que orar igual Jesus fez lá com o diabo no deserto. Ele falava, assim diz a palavra, e ele falou, o versículo que ele falou, eu mencionei aqui, que foi Marcos 11:24, que tudo que pedires, creme, em oração receberei. Então assim, a Edna falou da oração, então é assim, gente, não é o testemunho que eu dei, que falei do que Deus tem respondido às minhas orações, então eu me coloquei na brecha. Então, se você quer a resposta das suas orações, busca Deus que Ele vai ouvir a sua oração. Igual eu falei, Jesus, Ele não precisava orar, mas todo momento Ele estava junto, em comunhão com Deus, com o Pai. Então nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos todo dia estar perseverante na oração. Igual eu citei aqui a ministração da parábola do juiz iníquo. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Que eles precisariam perseverar na oração. Porque os dias maus estão aí. A gente está vendo que tantas coisas, nós temos perseguição, eles iam ter perseguição, aflição, ia ter pessoas que iam ser injustos com eles. Então o que nós temos que fazer? Perseverar, orar, meditar na palavra. Quando você orar, ora baseado na palavra, Senhor, assim a palavra diz, e jejuar, porque é isso que nos sustenta, é a oração. E a gente tem, igual a Edna disse aqui, que nós temos o jejum de terça, o jejum de domingo, de sábado, que se vocês verem os milagres, as respostas de oração, a gente perde numa terça, na outra terça a gente está contando milagre, e no sábado tem sido da mesma forma. Então, quando nós nos colocamos, nós temos que ter atitude. Igual a Edna falou, nós temos que estar ali na intercessão, nós somos o mediador. Então, quando eu vou orar para o meu irmão, eu falo, Senhor, eu me coloco, eu estou aqui representando Ele, ouve a minha oração como se fosse Ele. Então eu me coloco diante da presença de Deus como se fosse Ele. Então é isso, persevere, irmão, porque se você perseverar, você vai receber a bênção, você vai ter aquele relacionamento com Deus, porque é isso que Ele quer. Igual eu disse, a oração é nós falamos com o Pai. A meditação é o papai falando conosco. Então, se você quiser ter esse relacionamento, então ore e medite na palavra. Porque Deus, Ele está aí para ordenar a bênção, mas só que nós temos que ter atitude e um posicionamento e nós vamos servir. Amém? Amém, irmãos. A Edna falou do testemunho da Bênia hoje, foi maravilhoso no domingo, e eu estava ali sentada. Nem era isso que eu ia falar, mas eu vou falar agora. E eu tenho um primo, que ele é tecladista, e ele sofreu um acidente de moto sozinho, não bateu ninguém, simplesmente sofreu um acidente de moto, foi internado com um traumatismo craniano, teve 3 paradas cardíacas e já foi entubado. E no mesmo dia eu já pedi para as irmãs estarem em oração, e se levantou um clamor por várias igrejas, porque nós temos, nossa família, a maioria são evangélicos, os amigos dele, a família dele que mora em Boituva, e todos levantamos um clamor. De um domingo, isso foi no domingo, na outra terça-feira ele teve alta. Glória a Deus. E ele mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que foi um milagre,
foi a oração, porque pelos médicos ele não teria. E a única coisa que ficou de sequela, que em nome de Jesus também, eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra, foi o braço dele, que ficou com uma sequela, ele vai fazer fisioterapia. Até brinquei com ele que eu estou esperando ele ser curado para começar minhas aulas de teclado. E ele falou que eu vou ser a primeira aluna assim que ele recuperar o braço. Glória a Deus. Então, é a oração. Amém. É a oração. E como disse a Sandra, nos últimos dias nós íamos sofrer o que estamos passando, né? É pestes, é fome, é falta de segurança. E em muitos países já não temos essa liberdade que nós estamos tendo aqui hoje de falar do nome do Senhor, de louvá-lo em alta voz. Então, que as nossas orações sejam um preparo para aquilo que está vindo. Amém. Um preparo para aquilo que nós vamos ter que passar com Ele e para Ele. Porque nós sabemos que Ele está às portas. Talvez possa demorar 10 anos, 20 anos para Ele voltar. Mas pode ser que Ele volte para mim amanhã, daqui a um mês. Nós não sabemos quando vai ser o nosso encontro com Ele. Então que através dessas orações nós também possamos estar preparados para quando Ele voltar. Que nós possamos estar atentos, né? Com as nossas lamparinas acesas, para que quando Ele volte nós não sejamos pegos de surpresa. Amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos colocassem em pé. Pedir para a Camila colocar a música, por favor. Eu gostaria que os irmãos, se vocês souberem, que vocês cantem junto, mas prestem atenção na letra desse louvor. E vamos nos preparar para a volta de Jesus. Amém? Que eu tenho certeza que é o que nós estamos fazendo, né? Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós não oramos apenas por orar, mas nós oramos porque nós cremos que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Talvez não seja hoje, no nosso tempo, mas é no tempo dele. Amém? Glória a Deus.